Irmãos, estamos numa série do Sermão do Monte, já tem um tempinho, hein? Não tem? Tem o quê? Chuta aí, Bel. Tem uns 2 meses? 1 mês e meio? 3 meses? Desde fevereiro. 3 meses que nós estamos conversando só sobre Mateus capítulo 5 e até agora a gente está no versículo 13. Então eu acho que a gente não está com muita pressa de chegar no alto dessa montanha, não. A gente quer, de fato, chegar lá transformado. Amém? A gente quer chegar lá em cima diferente. E eu quero lhe servir hoje com Mateus 5. Todos acharam? Importante para nós construir aqui, viu? Mateus 5, 13 e 14. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Bom, nós chegamos a uma nova fase, uma nova sessão do Sermão do Monte. Concluímos na semana passada as bem-aventuranças, ou seja, a instrução mais categórica a respeito do caráter dos discípulos. Aqueles que subiram a montanha e estão sentados ao lado de Jesus, deveriam se tornar para então ser sal e luz. Então a Raquel Jesus vê a multidão, mas chama a Raquel, chama a Lídia, põe do lado e fala: eu vou te dar instruções específicas que você vai ouvir. E daqui a pouco, está vendo aquela multidão? Eles receberão de ti. Vocês serão sal e luz para esse mundo. Vocês serão a lâmpada acesa. Muitos ainda acham que o Sermão da Montanha foi direcionado a toda a multidão. E se você vai ler Mateus 5:1, diz que ele viu a multidão, subiu o monte e começou a ensiná-los. Então nós chegamos numa sessão do Sermão do Monte, onde Jesus já deu as primeiras indicativas de caráter que eles precisavam ter, e agora ele começa a lhe mostrar como aplicar aquelas características na vida da multidão. Como internalizar e agora colocar para fora. Considerando que você já ouviu o que você ouviu, já entendeu o que você entendeu, Jesus então começa a nos mostrar como manifestar uma nova natureza para todo mundo. Ainda como introdução, perceba que há um senso de finalidade. Jesus está sentado com os discípulos, ensinando, e à frente dele está uma multidão. E ele, de vez ou outra, levanta, olha para a multidão, aponta para os discípulos, está vendo eles? São ovelhas que não têm pastor, estão jogados, aflitos. Então é uma realidade existe um porquê de tudo que você está aprendendo, Existe uma responsabilidade por trás dessa construção de caráter de Cristo em nós. E o cristão é esse enviado. É essa boa notícia como voz de Jesus. O cristão, ele não é chamado para viver uma vida isolada do mundo, isolada da cultura, isolada da sociedade. Não, pelo contrário. A ideia que Jesus está trabalhando é o seguinte: é justamente porque vocês construíram essas bem-aventuranças que vocês são sal da terra e luz do mundo. É justamente por quem vocês são o que são, que agora vocês têm que fazer o que têm que fazer. Infelizmente, nós temos como igreja com I maiúsculo,
historicamente, demonizado o mundo. Nós olhamos para muitas faces da cultura, da sociedade, e criamos um abismo entre a sociedade e o reino de Deus. Como se o reino de Deus não contemplasse aquela realidade da cultura. Infelizmente, nós pastores temos a facilidade de te proibir a ter algum contato com essa sociedade, justamente por ser mais fácil para nós controlar você do que te dar uma mentalidade para que você julgue, que você consiga discernir o que é legítimo, que tem Cristo, que precisa ser restaurado, ou aquilo que ainda precisa ser resgatado. E aí o que a gente tem feito? A gente tem criado o nosso gueto. Um gueto chamado igreja, um gueto chamado cristianismo, que esse cristianismo funciona muito bem, obrigado. Mas funciona aqui dentro no domingo de manhã. E Jesus está chamando os discípulos e falando assim, não é isso não. Vocês são luz do mundo. Você foi chamado para salgar a terra. E nós, pastores, não pode, não vai. Não. Mas por quê? Não, porque não. É porque eu estou cuidando de você. É porque eu mando na sua vida. A gente não fala isso, mas lá no fundo a gente faz um jogo assim, se você é isso, você sabe que você está em rebeldia. Te põe no banco. E aí a gente tem pegado a nossa cultura, a nossa sociedade, entregado às mãos de quem? De Satanás. E falando assim, ó, deixa a gente com a igreja, pão da vida, e fica com o resto. Não é isso? Deixa a gente com a música gospel, fica com o resto. Deixa a gente com a espiritualidade e fica com a política. Deixa a gente com os donativos e fica com o ouro e a prata desse mundo. Pode ficar com tudo para vocês. Mas não atrapalha meu culto domingo de manhã lá naquela igreja, não tem um café gostoso. Não é isso que a gente acredita. Somos chamados para manter uma relação com o mundo, cosmos, criação de Deus, mas não significa nos contaminar com a mentalidade que aflige esse mundo. Mundo agora, sistema caído, influenciado por Satanás. Mundo cosmos, criação de Deus. Mundo, sistema mundano, corrompido, que onde havia uma queda, abriu-se uma legalidade, Satanás entrou, deturpou aquela realidade. Esse talvez tenha sido o erro crasso do monasticismo. Quando já ouviu a história dos monastérios, onde em determinado momento na história, para se viver uma vida cristã saudável, os homens tinham que ficar reclusos em montanhas. Porque ele dizia o seguinte, se a gente se mistura com o mundo, a gente fica contaminado. Então vamos ficar aqui. Aí eles jejuavam, oravam, meditavam, fazia lectio divina lá, lection, como é que é, Bre? Lectio divina, se conectava com Deus e ali eles estavam salvos. E desde então a gente tem ainda essa vida dicotomizada, mundo-Deus. Criação, mundo de Deus. Deus, cosmos. Reino, mundo. Quando olhamos para os ensinos de Jesus, vemos que esse conceito não bate com o Novo Testamento. E hoje eu quero me atrever a conversar com vocês, arriscando ser mal interpretado. Mas peço ajuda ao Espírito Santo e muito cuidado na assimilação do que a gente vai compartilhar. Quando eu olho para Jesus e vejo Jesus ensinando 12 homens,
Chegando no final do discurso, ele fala assim, agora ide, vá. E vá para onde? Para a igreja? Pão da vida? Vá tocar esse mundo, virar esse mundo de cabeça para baixo, falando que esse mundo tem um dono, que esse dono é o nosso Pai, é o nosso Deus, que existem valores, que existem leis, princípios e mandamentos que precisam ser ordenados para que a criação volte a esse lugar, criado à imagem e semelhança de Deus, criado sob a influência de Deus. E para isso a gente precisa entender 3 coisas básicas. Primeiro, de que mundo, luz do mundo, de que mundo Jesus está se tratando? O que ele quer dizer com mundo? Abre lá em 1 João 5,19. Esse texto é o texto clássico que nós utilizamos para te limitar na vida, na criação. 1 João 5,19. A partir do 18, 5,18. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Talvez na sua versão, o mundo jaz no maligno. Não é isso? Bom, esse texto nós utilizamos muito e quando eu fui catequizado, esse texto era assim, olha, tá vendo? Existe um mundo que você não pode se relacionar com ele, porque senão você se contamina. E de fato há uma inteligência nesse texto. O que não há nesse texto é uma afirmação que esse mundo significa o cosmos de Deus, a criação de Deus. E muitas vezes nós usamos essa mentalidade para nos relacionar não com coisas impuras, mas com qualquer outra coisa que não tem uma realidade de espiritualidade, achando que isso jaz no maligno. Quando eu leio o mundo inteiro aqui, e você vai estudar lá, você vai achar que é uma menção ao sistema mundano, influenciado por Satanás, pela legalidade da queda. Esse mundo que já foi tocado por Satanás, esse sistema, sim, está sob o governo de Satanás. Jaz, ou seja, está sob Satanás. Quando nós, anos atrás, falamos para a política assim, não, política não é lugar para crente, e eu tenho as minhas dúvidas se deva ser, mas eu acho que é, porque é difícil chegar lá e não se corromper, né? Então é mais fácil a gente falar que não é para ir. Então muitos anos a gente deixou sem ir. Aí quando foram, né? Parece que tem uma influência muito forte lá mesmo. E que a gente não consegue ser sal e luz. Mas não significa que política não seja do reino de Deus. Deveria ser. Porque política significa formas de governo. E de quem é o governo de toda a terra? Toda a terra está sob o governo do nosso Deus, governo soberano do nosso Deus. Não é isso? Então ele deveria governar? Deveria. Bom, a Bíblia nos diz que o diabo é o Deus desse século e que cegou o entendimento daqueles que vivem em pecado. Esse texto está dizendo o seguinte: se você não está em pecado, o diabo não lhe toca. Não lhe faz o mal. E na sequência ele fala, olha, esse sistema que está sob pecado, esse sim é do maligno. Essa realidade da criação, que houve uma legalidade, Satanás entrou e agora ele governa, está sim sob a influência do maligno. Por exemplo, o funk jaz no maligno. Sim ou não? Que letra é essa? Jaz, cara. O Satanás tomou conta. Eu moro bem numa pracinha. Aí os meninos ficam lá com aquele sonzinho, tipo um carrinho assim, que é um som.
E eles colocam os pendrive. Cada hora enfia o seu pendrive lá. Gente, eu fico com vergonha. Casado, né? Tenho minha esposa. Mas a gente fica com vergonha de ouvir aquelas músicas. Sabe, coisas que a gente não fala no dia a dia. Com as nossas esposas. E está nas músicas. Como é que é? Calma, irmã. Na outra já não tem conserto, tá vendo? Calma. João aqui, meus irmãos, em 1 João, ele tem em vista uma sociedade sem Deus, dominada pelo diabo e pelo pecado. Ou seja, é uma constatação. Toda a área que nós, na criação, entregar na mão de Satanás, ou Satanás achar uma legalidade e influenciar a mentalidade de pessoas, ela jaz no maligno. Ou seja, ela está entregue a um sistema pagão, mundano, pecador, pecaminoso. O que esse texto não quer dizer é que toda a criação, mundo, cosmos, está sob o domínio de Satanás. Esse texto não quer dizer isso. Quem é ele para governar sobre toda a criação? Quem é ele? Ele governa sobre as esferas que nós não temos coragem ou capacidade de ocupar. Abrimos a legalidade para o pecado entra, causa morte, a morte impera um sistema caído de Satanás. Todo o nosso mundo, quando não tem Deus como guia, ele está entregue ao diabo e a seu mal, por consequência da queda. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, colocados para administrar toda a terra, e quando nós caímos, nós perdemos a legitimidade, a legalidade de influenciar de forma plena. E aí Satanás entrou e falou, bom, onde tiver pecado eu mando. A expressão jaz, como eu disse, é estar sob influência, não é ser dono. É ser mantido em submissão pelo diabo. Indica alguém que aceita o domínio do mal. É mais ou menos o seguinte, eu cometo um pecadinho ontem, um pecado hoje, um pecadão amanhã, e aí Satanás vai entrando. Sim ou não? Chega uma hora que ele fala, não, agora é comigo. Não é assim que funciona? Normalmente começa com uma frestinha, né? Aí ele põe a marreta dele e a gente começa. E a expressão no maligno é uma menção clara a um tutor, a alguém que tem o desejo, né, o representante do mal, que tem o desejo de fazer com que via pecado ele seja reconhecido como Deus da nossa sociedade, com D minúsculo. Perto da casa da minha mãe tem um carro preto lá que me chama muita atenção. A gente normalmente coloca, né, foi Deus que me deu, atrás do carro. Esse está escrito, foi o capeta que me deu. Você viu ele? Um Fox preto. Aí eu passei do lado e falei, sincero. Sincero. Porque se não foi Deus que te deu, foi Satanás que te deu mesmo. Foi a sua ganância, seu desejo, sua própria vontade. A criação, cosmos, é obra da mão de Deus, pessoal. E mesmo afetada pela queda, ela não foi tomada pelo diabo e o diabo falou, agora eu sou dono. Quem é ele? A Bíblia conta que toda a criação será redimida ao patamar que ela foi criada. Então, quem é Satanás para ser dono de algo que vai ser redimido? Entende isso? A criação é obra de Deus. O máximo que Satanás consegue é influenciar o sistema desse mundo através da ganância, do pecado, do juntar dinheiro e dar cano nos... Enfim, das práticas pecaminosas, ele acha legalidade e aí influencia aquela esfera da sociedade. Toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Lembra desse texto? Romanos 8, 18 e 19? A palavra filhos ali é ruios. Todo mundo sabe isso. Filhos maduros. O que ele está dizendo? A criação hoje está gemendo o seguinte: por favor, ocupe essa esfera da sociedade.
Eu aguardo com angústia que você faça o que você nasceu para fazer. Por quê? Porque o nosso Pai, o nosso Deus te fez ser sal e luz desse mundo. Porém, nós estamos entregando para Satanás. Quando nós negligenciamos quem a gente é e o que a gente tem que fazer, a gente abre a possibilidade de alguém pior do que nós, ou que não foi chamado com aquela autoridade, ocupar aquele lugar. E se for uma pessoa com legalidade pecaminosa, Satanás vai governar naquele lugar. Entende isso? Jesus é o novo Adão, que pelo processo da regeneração, nos devolveu pela cruz o caminho, a seta, o sinal de voltar ao jardim. E esse jardim chamado Éden, Éden significa prazer, né? É dele, é do nosso Pai. Se a gente pensar que um peixe, hoje, ele não nada com todo o seu potencial. Sabe por causa de quê? Por causa da queda. Agora imagina o dia que Jesus voltar e todas as coisas começarem a ser restauradas e cada espécie cada espécie aí da nossa criação começar a pôr para fora o seu melhor potencial. Imagina a cena. Se um girassol, né, se movendo rumo ao raio solar já é bonito, imagina ele no seu melhor potencial. Imagina isso. Um dia, até Satanás vai se dobrar ao cordeiro, ao leão. Lembra quando, na tentação de Jesus, em Mateus capítulo 4, ele leva Jesus até um lugar alto e oferece para ele todos os reinos desse mundo? Reinos deste mundo? Aí Jesus fala assim, essa é fácil, você não tem nada. Na verdade não existe reinos, existe um reino. E esse reino tem um dono, meu Pai. E eu sou herdeiro do meu Pai e vou fazer uma turma aí, co-herdeira comigo. E é por isso que eles vão se capacitar e vão ocupar as esferas da sociedade. Para quê? Para ser sal e luz. Mas é claro que é mais fácil seu pastor continuar com o dualismo sagrado e secular. Isso é sagrado. Isso aqui é secular. Isso pode, isso não pode. É claro. Porque se ele não fizer isso, as dificuldades que você terá para aprender a discernir o que pode e o que não pode, segundo a lei, os princípios e os mandamentos de Deus, é muito mais difícil do que dizer não pode. Mas como nós aqui estamos tentando construir um povo com uma nova mentalidade, quero dizer o seguinte: existe um filtro. E todos nós cristãos somos enviados para todas as esferas da sociedade, todas as realidades da criação. Porém, você precisa estar cheio de leis, princípios e mandamentos. E lá você precisa salgar. Você precisa ser luz. Porque se você não salgar, sabe o que eles fazem com você? Te pisa e te joga para ser queimado. Deu para entender isso? Primeira coisa então que entendemos, mundo é de Deus, criação é de Deus, cosmos é de Deus, foi Ele que criou. Ele criou tudo em 6 dias, o homem em tudo em 6 dias e descansou no 7º dia. Ele é o criador de tudo, Ele é o dono da criação. Quando você sair daqui hoje e passar por uma praça e tiver uma rosa lá, acabando de sair, olha para ela e lembre-se, Ele é o dono. Entende isso? Ele é o dono. Aquela graminha do parque que você não dá a volta e pisa, tem dono. Ele é o dono. Ele é o dono. Segunda coisa que a gente precisa aprender essa manhã é por que ele usou o sal. E eu trouxe olha para você ver. Trouxe um sal aqui. É ele em casa, hein? Sal de parrilha argentino. Isso aqui é outro mundo, tá, pessoal?
Isso aqui é restauração, regeneração do reino de Deus para o churrasco. Posso te explicar melhor, mas ele tem menos iodo, né? Ele é menos prejudicial à saúde e ele é mais fino. A gramatura do sal é mais fina para você poder usar menos e comer menos sal na hora do seu churrasco. Só que tem uma coisa, isso aqui salga, viu? Salga. E qual que é a função do sal? O sal, pessoal, ele é diferente de todos os alimentos. O sal, ele tem uma capacidade principal em manter a virtude daquele alimento preservado. A característica fundamental do sal é manter aquele produto ou aquele alimento no seu melhor ápice palatável, né, para nós. E no caso de não ingestão imediata, por exemplo, da carne, ela tem os seus germes ali. Se você jogar o sal, ela não estraga, ela preserva a vida. Sim ou não? A carne de sol lá de Montes Claros, de Bocaiúva, é carne salgada. Carne de sol, que a gente chama, né? O processo é o quê? Joga sal na carne e coloca ela para descansar. Antigamente no sereno, né? Deixava serenando mesmo a noite toda. Hoje em dia é menos. Tem lugar que ainda faz assim, mas hoje é dentro de umas câmaras lá, aí ela vai ficando mais escura. Mas ainda está apta a ser comida. Agora não joga sal não e deixa ela lá para você ver o que acontece. Com um dia. Apodrece. Entra a morte. Uma pequena quantidade de sal em relação à matéria a ser salgada já exerce uma imensa diferença. Você vai tomar um prato de sopa, e se eu te der uma colher de sopa de sal, o que acontece com sua sopa? Não dá, né? Acabou com a sopa do rapaz. Dentre as funções básicas do sal, a principal é transmissor de vida, de saúde, preservação. Sabia que seu corpo tem sal? Biologicamente, a gente precisa do sal para estar vivo. A gente precisa, cada dia, comer menos sal, porque a hipertensão está aí, né, pessoal? Gente com 20 e poucos anos, hipertenso. Né, Ana? Agradece? Comer menos sal, comer sal rosa. Tem sal rosa aí também, tem, Pri? Vou te mostrar um sal melhor que esse aqui, ó. Nós estamos vendendo sal não, tá, pessoal? É porque o pessoal aqui... Nós vamos vender isso aqui no final, nem vamos fazer campanha do descarrego jogando sal grosso em ninguém, não. Mas aqui, ó, o salzinho rosa do Himalaia é muito mais saudável, né? Você bate ele, soca ele lá, a propriedade do sal vem, você joga só um pouquinho na hora da comida. Vai fazer o churrasco, põe o sal depois. Prende essa. A carne segura menos sal quando você coloca depois. Você come menos sal. Né? Coloca o sal aqui. Então o sal, ele mantém aquele alimento em estado comestível. Né? Ele não deixa se decompor. O sal, ele também impede que os agentes de morte, né, que está querendo comer aquela carne toda ali, avancem. Ele também ressalta o sabor daquele alimento. Quem conhece aquela sorveteria que chama Frutos do Goiás? Alguém conhece? Gente, que trem é bom demais, viu? Foi Deus que criou aquilo. Que lá veio direto do Éden. A única coisa que não é boa é o preço que eles estão colocando. Aí está caído ainda. É legal, né, Lídio? R$4,50 um picolé, gente. Mas tem um picolé lá de tamarindo. Tamarindo. Quem já comeu tamarindo? Suco de tamarindo é bom demais. Bom demais. Né, Baiana? Na Bahia tem mais. Aí eu cheguei lá para pegar o picolé, o cara falou, você já comeu esse picolé com sal? Eu falei, você é doido, moço. Mineiro aqui. Que é mineiro. Ele falou, não, come com sal. Ele pegou um salzinho, jogou na pontinha e falou, experimenta. Eu falei, não é que o negócio é muito mais gostoso mesmo? Porque o sal tem a capacidade de realçar, não necessariamente o salgado. Sabia disso? Quando pessoas estão fazendo doce, elas jogam uma pitada de sal. Para quê? Porque ele ressalta o sabor do alimento.
Sal. Outra função do sal é para que tudo que a gente vai comer não fique sem sabor, fica... Sabe quando você come uma comida mineira boa? Quantos querem? Quantos querem? Né? Agora, quando você come uma comidinha insossa, assim, que você não sabe se é feijão ou arroz, já aconteceu isso? O feijãozinho, quando tem um alho picadinho, um bacon frito, não é diferente? Sim ou não? Eu vou, Ana, aperta o pause aí. Lá na casa da minha avó, chegava lá, aí ia sentindo o cheiro do alho fritando na banha de porco. Aquele pouquinho só no fundo da panela, aquele alho fritando, ela só colocava um pouquinho de tempero socado na hora, né? Alho, sal, jogava lá dentro, despejava o feijão novinho, acabou de cozinhar. Eu comia até de colher sozinho, só o feijão. Não é assim? Não é muito mais saboroso? E Jesus olhou para nós e falou o quê? Vocês são isso. Vocês são chamados para preservar a vida. Vocês são chamados para salgar esse mundo, para dar sabor à vida das pessoas, os ambientes onde elas vivem. Vocês são chamados para não deixar morrer o negócio. Agora, quando vocês não salgam, apodrece tudo. A corrupção come tudo. Quando vocês não salgam, falta saúde, porque o sal é nutriente básico. Quando vocês não salgam, não há preservação da vida. E Jesus olhando para nós, se você não salgar, você vai ser pisado. Não serve para nada. Farinha do mesmo saco jogada no chão, pisada em cima. Sem o cristianismo, a vida neste mundo fica sem sabor, pessoal. Quantas pessoas hoje que você conhece que tem tudo para viver bem e não vive? Não é isso? Porque falta tempero. Não é isso? Falta Jesus, cara, na vida delas. Falta tempero, falta encontrar com você. Porque você é o sal da terra. Você vai conseguir salgar aquele coração ali e as coisas começam a funcionar ali dentro de forma reordenada por Deus. Porque você é sal. Mas se você se acovarda e não vá a esses lugares onde está faltando sal, a vida não é preservada. E aí nós entregamos para Satanás e falamos que é do mundo. E aí, o que vai prestar para nós, ou vai restar, é ser pisado, pisoteado, tratado com rispidez e, principalmente, tratar com negligência insultante. Presta atenção. Você já foi em alguma realidade onde aconteceu algo que insultou seu cristianismo, insultou que você crê em Deus, e você não fez nada? Isso é um insulto a Deus. Porque se você sabe que você tem o tempero, se você carrega o sal, se você tem capacidade de preservar a vida, de salgar, você tem que fazer isso. Você foi chamado para isso. Terceiro, por que Jesus usou o elemento luz? Bom que nós temos um filósofo que vai me ajudar, que senão eu vou ficar todo perdido. Mas quando houve um impulso cultural pela busca do conhecimento, nós utilizamos ou conhecemos o termo iluminação. Ou seja, o conhecimento é aquilo que transmite a luz, ou que clareia a respeito de algo. Conhecimento. Onde estava obscuro pela falta de conhecimento, o conhecimento traz a luz. Desde o século XV e XVI, na época da Renascença, as pessoas começaram a se voltar seu interesse para o conhecimento organizado. Até então, houve uma espécie de cisão, né, entre a igreja e a cultura. A igreja, Deus, sagrado, e as outras realidades.
E ali, na época da reforma, foi um dos aspectos da reforma, os cristãos voltam a serem impulsionados a buscar conhecimento, para além da igreja. Até poucos anos, você chegava para o pastor e falava assim, pastor, vou fazer faculdade. Ele falava, não, é do diabo, meu irmão. Você tem que fazer teologia, para servir a Deus. Não era isso? Século XV, Lutero já estava lutando contra isso. Então houve o que a gente chama de um renascer do conhecimento. Voltou-se a abrir a possibilidade da razão no meio da igreja. Não ficou mais naquela espiritualoide apenas, mas se acessou uma nova realidade chamada conhecimento. Isso teve um problema também que passou para o outro lado, né? Eles chegaram ao ponto de ser só a razão, né, Bruno? Tira Deus do cenário, que também não é bom. Mas foi uma divisão histórica, né, da humanidade antes e depois do renascentismo. Um despertar do conhecimento. A Idade Média era também chamada Idade das Trevas, não é isso, Bruno? Por quê? Porque era obscuro, não tinha conhecimento. Idade das Trevas. Ficou fechado só na teologia e entregou o resto da cultura para o povo. E aí Satanás fez o quê, gente? Deitou de banda. Não é assim que funciona? Dessa mudança surge também a expressão iluminismo. Lembra que eu falei de iluminar, ser iluminado, né? Iluminismo, que foi o contrário, esse afastamento da religião e esse trancar na realidade apenas do conhecimento sem Deus. Por isso também que alguns usam o termo iluminado. Então, por exemplo, você conversa com o Rildo, e o Rildo vai te falar algo a respeito de um assunto. Quando ele demonstra conhecimento, a gente fala, esse menino é iluminado. Olhar para o fundo contrário escondido no texto também faz sentido. Se você precisa de luz, é porque você está em trevas. Se Jesus olhou para a multidão e falou, vocês são a luz do mundo, significa que o mundo está em trevas. Ele está aflito, afligido pela influência do mal. E ele está falando isso para os seus discípulos. Se estamos crendo no Evangelho, se nos tornamos seguidores de Cristo, fomos iluminados. Se fomos iluminados, podemos ter conhecimento, instrução, de novo, leis, princípios e mandamentos que regem tudo. E à medida que as coisas vão se tornando parte do nosso ser, a gente consegue ser parte para os demais. Então você chega num lugar onde havia prostituição e com a sua postura de honra ao Espírito Santo, você denuncia o esquema. Eles podem até continuar fazendo, mas eles vão saber que você não concorda, que você é diferente e que você está ali para ajudá-los a sair dessa vida. Porque não adianta, né? Quantos já fizeram isso? Você está errado, eu estou certo, ainda bem, eu vou para o céu, você vai para o inferno. A gente é mestre em achar que o outro está errado e não faz nada para consertar o outro. A gente se sente orgulho de não ser o que o outro está fazendo. Não é isso que Jesus chamou, não. Ele falou, se você é sal, você salga. Se você é luz, você clareia. Somos chamados para ser refletores da luz de Cristo. Abre lá em Efésios 5:8. Já estou acabando. Efésios 5:8. Porque outrora vocês eram trevas. Quem era treva? Nós. Não parece não, viu, gente? Você vê esse pessoal iluminado aí, né? Brilhando. Quase santo, holy, holy, holy. Mas era treva, viu? Meu Deus. Só Deus sabe. Efésios 5:8. Em outro tempo você era treva, mas agora você é a luz no Senhor. Então, quem que é o gerador da sua luz? O Senhor. Você tem luz em si mesmo? Se eu pegar uma lâmpada na mão, ela acende? Só se eu for aquele X-Men, né?
Se eu não for, ela não vai acender, não. Ela precisa estar ligada a quem? A energia, a energel de Deus. Deus é o gerador. Nós somos a lâmpada. Se você não está ligado, meu amigo, o que acontece? Continua lendo aí, ó. Versículo 9. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendo a discernir o que é agradável ao Senhor. Você andando na luz, você começa a aprender a discernir o que é agradável. Você não precisa mais dizer não, não pode para tudo. Você tem maturidade para discernir entre o bem e o mal, entre o justo e o que não é justo. Versículo 11. Não participem das obras infrutíferas das trevas. A gente está falando aqui para todo mundo fazer o que quiser da vida no mundo? Sob a influência de Satanás? Não. Aqui, ó. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, se exponham na luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Como é bom você conhecer alguém que tem luz. Sim ou não? Meu pai está trabalhando lá com o Júlio, com o irmão dele, né? Aí contou para mim uma coisa interessante. Eu estava estudando isso aqui na hora que ele me contou. Então eu acho que é de Deus. Sabe aquela, né? É de Deus isso. Ele falou assim que lá é um lugar meio escuro, o andar, e que eles foram lá e compraram alguns reatores, me chama? Defletores? Refletores de luz, de LED. Aí veio a caixa com 6, mas ele ligou só 2. E os 2 já fez igual um sol. Iluminou. Pergunta: você ilumina? Sabe uma coisa que eu pensei assim que meu pai contou isso? Ou isso está assim, ou está assim. Não tem meio termo. Tem. Ó, vou pôr meia luz para você. Não, não tem jeito. Ou você ilumina, ou você não ilumina. Ou você salga, ou você não salga. Não tem essa. E Jesus está falando, vocês são a luz desse mundo. Só que nós estamos cada dia nos apequenando no mundo gospel, dentro da igreja, achando que a gente tem que ser luz só aqui dentro. Não, querido, você tem que participar dessas reuniões aqui, é para você sair daqui mais forte, mais instruído, mais cheio, com mais força e com mais companheiros de luz. Para você entrar naquele lugar onde está dominado pelas trevas, colocar seu pé lá e falar, ei, o dono daqui, que é meu pai, chegou aqui através de mim. É isso. Ontem vocês roubavam, hoje não rouba mais, ligo na polícia. Ontem vocês traficavam, hoje vocês não traficam mais. Ontem você abusava dessa menina, hoje você não abusa mais. Ontem você tinha um relacionamento impuro, hoje você não tem mais. Sabe por quê? Porque a gente é amigo e eu sou luz de Deus na sua vida. E aí a gente vai repartindo luz. Até ser um dia perfeito. Até o dia que o sol da justiça volta a brilhar. E aí, meu amigo, você pode apagar sua lanterna que você enxerga. 1 Pedro 2,9. Eu sei. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Não é isso? Vou continuar aqui, só porque eu falei que eu lembrava. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que me incomoda? Que às vezes a gente é chamado das trevas
mas não anda na luz. A gente quer a obra da salvação só para nós. A gente não brilha a luz. A gente só saiu das trevas. Só que o texto de 1 Pedro 2,9 fala que não é possível isso. Se você foi tirado do império das trevas, agora você está no reino da luz. E no reino da luz, brilha. Aí brilha. Concluindo, nós não podemos esquecer, pessoal, essa ordem empregada por Jesus. Primeiro, você é sal. E sal tem a ver com aquilo que você é. E luz, iluminar, tem a ver com aquilo que você faz. Essa é uma ordem interessante. Por que Jesus trouxe sal primeiro? Porque você tem que se tornar luz, para depois você brilhar a luz. Não adianta você tentar dar algo que você não tem. Primeiro você preserva a sua vida, e depois você pensa na vida do outro. Derrama na vida do outro. Primeiro você é luz, você é sal, tem a perspectiva do ser em você, sal. E depois você é luz, fazer, ocupar, abençoar, libertar. Luz. Nós estamos tentando trabalhar a construir esse novo mundo. Novo mundo que nós chegamos em todas essas esferas da sociedade que estão dominadas por Satanás, e eu não tiro esse ponto, que realmente Satanás está governando um tanto de coisa, e dizer para ele, falar o seguinte, ó, acabou, cara. Agora é a gente. Um novo tempo chegou. O tempo do reino de Deus. E sabe o que me chama a atenção? João 5,35 fala que João Batista era uma candeia. Quantos lembram desse texto? João Batista era uma candeia que queimava e iluminava no seu tempo. Ele era uma lâmpada, pessoal, que ardia. Sabe o que a gente precisa hoje? De mais pessoas que queimem sem medo de queimar. Mais pessoas que tenham luz para repartir. João Batista, mas para você um dia ser luz, você vai ter que viver um pouco no deserto. Opa, por que não? Vou refinar então no deserto. E aí, mediante uma vida se preparando para um grande ministério, tudo acontece, os estudiosos vão falar de 6 meses a 1 ano, e ele era tão luz, que a cabeça dele valia mais do que muitas cidades. Porque ele era muita luz. Ele chegou perto daquele homem que já tinha uma esposa, tinha relação com a tia e agora estava querendo pegar a sobrinha, e falou, isso não é legítimo. A ponto daquela sobrinha que queria parte no reinado, queria o dinheiro dele, virou e falou, epa, já que eu posso pedir o que eu quiser para o senhor ter uma noite comigo, eu quero a cabeça daquele homem que brilha. Porque enquanto ele estiver vivo, a gente não vai conseguir fazer as obras das trevas. Pergunta, quanto vale a sua cabeça? Você incomoda? Você constrange? Quando você chega nos ambientes, as pessoas são a mesma coisa e acham que você é da praia delas? Ou você já ilumina e fala, epa, comigo não. Aqui é luz, cara. De vez em quando, né, você vai levar seu carro para trocar o óleo, fazer alguma coisa. Aí o carro está trocando o óleo lá, você está na porta da loja conversando com o outro mecânico, aí passa uma moça indo fazer caminhada. Aí os filhos das trevas fazem como, gente? Né? Já sabem. E aí o filho da luz faz a mesma coisa para se sentir aceito pelos filhos das trevas? Ou ele se guarda?
A ponto dos outros olharem, mas por que você está fazendo isso? Você não gosta? Ele falou, não, gosto tanto que eu tenho uma lá em casa que é só minha. E a sua é só sua? Você também é uma pessoa de camas variadas, que não sabe nem com quem sua parceira estava ontem e acha que você é o gostosão da balachita. Aqui é luz, cara. Aí você vai comprar o pão de manhã, o cara te dá R$20 a mais do troco. E você volta para ele e fala, ei, aqui é luz. Esses dias eu fui na padaria, né? E sempre tem uma viatura da polícia lá tomando café. Eu fiz uma perguntinha básica. Eles pagam? Para a mulher do caixa. Os policiais que tomam café aqui pagam? Não, não paga não. Quanto ficou o café deles? Quanto ficou o café? Ah, ficou em R$15. Vamos fazer um trato. Eu vou pagar hoje. Só que a hora que eles passarem por aqui, você vai falar para eles que um cidadão comum que paga o salário deles, pagou a conta. E que eles recebem para pagar a conta, porque é justo. E eles não têm que cobrar policiamento por fora, porque nós já pagamos o salário deles. Então tá paga a conta deles. Que aqui é luz, cara. Entende? Tem essa de meter carteirada e são nossos colaboradores. Por isso que talvez Paulo nos chamou de luzeiros desse mundo, gente. Mas se você não tem luz, você vai ser luzeiro de quem? Estamos no meio de uma geração corrupta, perversa, afundada no pecado até os dentes. Qual que é a esperança desse mundo? Cristo em nós é a esperança desse mundo. É Cristo em mim, Cristo em você. Para a hora que a gente entrar no banco, numa fila, para a hora que a gente entrar no ônibus, para dar um lugar para outro, para a gente pagar o que é justo, não ficar devendo ninguém. Isso é Cristo em nós, a esperança da glória. E aí nós vamos ser chamados de estrela. Aí a gente começa a apontar o caminho. E as pessoas começam a falar assim, mas você é diferente, né? Esquisito. Eu não. Eu habitava em trevas. Mas um dia, deixa eu te contar, eu vi uma luz tão forte que eu caí do meu cavalo. Caí do meu orgulho. Fiquei 3 dias cego, porque eu achava que o que eu via era o que era. Mas fiquei 3 dias cego para me aprender a ver de novo, sob uma nova ótica, uma nova mentalidade. E um dia um homem chegou atrás de mim, pôs as mãos, orou, fui cheio do Espírito Santo. E hoje eu olho tudo a partir daquele que é luz. Tem um raciocínio do C.S. Lewis que diz que o cristianismo é como um sol. Não porque apenas eu vejo, é porque a partir dele eu vejo todas as coisas. Então meus relacionamentos de amizade têm luz. Meu serviço tem luz. Meu amor pela família tem luz. Minha obediência aos princípios tem um porquê, luz. E para fechar, todo avivamento que aconteceu na face da terra, algo começou a acontecer no meio de um povo. Estamos juntos? Toda vez que aconteceu algum avivamento no mundo, uma coisa começou a acontecer, algo novo. As pessoas começaram a se questionar do que estava errado. E pelo que estava errado, buscando a luz, eles acharam que estava certo, que era Cristo. E aí um movimento de Deus começou a acontecer no mundo.
Dizem os caras, pastor Jeremias, os caras bons, dizem que nós estamos a isso de um novo avivamento. Isso. Estamos a isso. Mas talvez esse restinho que falta da terceira onda, né? Precisa da pitada do seu sal. Precisa da sua luz para completar o copo. Para que Deus possa ser visto e conhecido sobre toda a terra. E é sobre isso que a gente queria te convidar a refletir essa manhã. Não dá para ser um pouquinho sal. Não dá para ser um pouquinho luz. É sal da terra e luz do mundo. E aí a gente queria cantar uma canção, que é uma oração pedindo para, assim como João Batista, reconhecer que essa luz um dia ardeu no nosso coração, queimou no nosso coração, e agora a gente vai deixar ela arder e iluminar. A gente vai deixar ela ir por onde a gente for. Você quer isso? Quer mesmo? Você quer ser relevante? Vamos colocar de pé. E só aqueles que querem isso, cante conosco. Deixa abrir